Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar o seu lar, sua casa, a sua família. Vamos ter hoje mais uma reflexão falando sobre o poder de Deus, a presença de Deus. E nós estamos falando sobre quebra de maldição. E eu vou dar continuidade ao estudo, de ontem. Estamos estudando, falando sobre Eli. O peso de maldição que Eli acarretou na vida dele, na casa dele, na descendência dele. Mas antes, quero convidar você que está me assistindo hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo ao canal do Bispo. Convido você a inscrever-se no canal. Está escrito aqui, inscreva-se. Clique aqui para você se inscrever. Tem um sininho, está vendo o sininho? Clica no sininho. Ao clicar no sininho vai abrir outra janela. Aí você clica em todas, para que todas as vezes que o Bispo estiver ao vivo no YouTube, o próprio canal do YouTube vai notificar você. Vai mandar uma mensagem para você, anunciando que o Bispo está ao vivo para você participar das mensagens, tá bom? Então é importante você se inscrever no canal, clicar no sininho e marcar todos. E não deixar, de colocar o seu nome para oração e compartilhar esta mensagem com o próximo, com aquelas pessoas que precisam de ajuda espiritual. Nós vamos dar continuidade ao estudo. Eu estou falando sobre Eli. Mas antes eu quero ler um versículo que fala em Deuteronômio capítulo 11. Capítulo 11, versículo 26. Diz assim, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje, disse Deus, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A bênção quando nós obedecemos a Deus. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não o conheceste. Então Deus está dizendo, esse que eu ponho diante de vós, a bênção e a maldição. Bênção quando nós obedecemos, bênção quando nós fazemos a vontade de Deus, e maldição quando nós desobedecemos a Deus. Vamos entrar na mensagem de hoje? Vamos, isso aqui só para você refletir. Por que Eli perdeu a bênção? Deus havia prometido a Eli que ia abençoar Eli e a família dele perpetuamente. Mas Eli desprezou a Deus, o mandamento. Eli já não era mais fiel a Deus. A Bíblia diz que Eli dava coice no sacrifício, que Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Acompanhe, você que está me assistindo hoje pela primeira vez, essa mensagem é a mensagem de ontem. Hoje é quarta-feira, Dia 7 de junho, mês 6 de 2023. Nós estamos no meio do ano, mês 6, mês que a Bíblia fala das boas novas, que foi anunciado o nascimento de Jesus. Eu vou falar depois sobre isso, porque nesse mês 6 eu estou falando mais sobre quebra de maldição. Mas Deus vai te dar boas novas, boas notícias nesse mês, porque Ele vai transformar a maldição que foi lançada para a tua vida em bênção. Vamos na mensagem? Mensagem hoje está... Vou ler um pedacinho de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículo 32, que diz assim: e verás o aperto da morada de Deus. Essa foi a revelação que Deus deu ao profeta para falar com Eli, que ele havia desprezado a casa de Deus, que ele estava dando coice no sacrifício, e que Deus honra aquele que o honra, Deus despreza aquele que o despreza.
E aí Deus falou também com ele o que iria acontecer, por causa da desobediência dele para com Deus, do castigo que ia acontecer, do que iria acontecer com ele, com a casa, com a descendência dele. Eu vou ler o 31. E eis que vem dias em que cortarei o teu braço, o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião, mais velho, mais varão algum em tua casa. Essa foi a palavra do profeta. Vai vir dias que será cortado o teu braço. Braço na hermenêutica quer dizer poder, força, domínio. Será cortado o braço dos teus pais, o domínio da descendência. E que a família dele não ia chegar à velhice. Para piorar a situação, ele não ia perder apenas o filho, eles iam perder espiritualmente. Versículo 32. 1 Samuel 2,32. E verás o aperto da morada de Deus. Aqui já falando do que iria acontecer espiritualmente. Em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias anciões algum em tua casa. Versículo 33. O homem, porém, a quem eu não dei rasgado do teu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Então Deus ainda falou com ele que a família dele não ia chegar à velhice. Isso é uma opção. Tem família que ela não vive muitos anos, sempre morre novos, ou de acidente, ou de câncer. Isso é maldição. Morrer, a gente vai morrer sim, mas tem um tempo certo, o tempo de Deus. E tem muitas pessoas morrendo antes do tempo por causa de maldição. Casamento sendo destruído por causa de maldição. Empresa indo à falência por causa de maldição. Peso espiritual. E foi dado a ele essa palavra. A Bíblia fala que Samuel estava ali, Samuel estava crescendo na presença de Deus, Deus estava tratando com Samuel, e a primeira experiência com Samuel foi quando Deus falava com ele, né? Deus chamava ele de noite, de madrugada, e Samuel não entendia ainda a revelação do mistério de Deus, porque naquele tempo Deus falava através da palavra. Deus estava falando com o seu povo através da palavra, e Deus estava tratando com Samuel, e Samuel ainda não entendia a revelação de Deus. Quando ele estava dormindo, Deus chamou ele, e ele foi lá no quarto dia, ele falou: Eli, o senhor me chama? Ele disse: não chamei não. Falei: eu vi chamar pelo meu nome, Samuel, Samuel. Samuel voltou para dormir. Tem vezes quem chama são forças ocultas, e tem um chamamento também espiritual. Nesse caso ali era Deus chamando Samuel. Samuel não estava ouvindo vozes estranhas das trevas, mas sim ele estava ouvindo a voz de Deus, o chamado de Deus, a diferença. Depois eu vou explicar sobre isso aqui no meu canal no YouTube. Então Deus chamou ele a primeira vez, ele foi lá na cama de Eli, falou com Eli, ele falou: eu não chamei. Deus chamou ele a segunda, voltou lá na cama de Eli, Eli, o senhor me chama, para quê? Voltou a dormir. Chamou ele a terceira vez, ele foi lá no quarto de Eli, Eli, por que tu me chamas? Ele entendeu. Era Deus falando com Samuel, Deus chamando Samuel. Ele apenas orientou: quando te chamar novamente, você diz: eis-me aqui. E isso aconteceu. E Deus revelou a Samuel o que iria acontecer com Eli. O que iria acontecer com a família de Eli. Que tudo seria destruído, que a arca seria tomada, que a família de Eli ia ser destruída. Deus tratou com Samuel. De manhã ele perguntou: Samuel, o que te falou? O que o Senhor te falou? Samuel falou com ele tudo o que ia acontecer, que o profeta já havia dito. Falou: Deus falou isso, isso e isso. Será cortado o teu braço, sua família, seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia.
E quando eles foram para a peleja, olha o que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10 em diante. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10. Eu vou ser breve porque eu já vou orar. Diz assim: então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 homens caíram, 30.000 homens foram destruídos. Por que isso aconteceu? A desobediência. A desobediência a Deus, a palavra de Deus, atrai derrota, atrai fracasso, atrai miséria, atrai sofrimento. A desobediência a Deus e a palavra de Deus traz sofrimento para a vida de uma pessoa. Tem pessoa que hoje sofre na vida financeira, sofre na vida sentimental, sofre na família por causa de maldição hereditária que ela trouxe para a vida dela através de palavra. Maldição hereditária que vem de descendência, dos avós, dos pais, que tem que ser quebrado. Outras pelos atos delas. Tudo que nós fazemos, irmão, presta atenção aqui, ó. Tudo que nós fazemos não fica em vão. Ainda mais no mundo espiritual. Tudo tem sua recompensa. Ou boa ou má, mas tem. Tudo que nós fazemos, um dia Deus vai cobrar de nós. Isso é muito sério no mundo espiritual. Isso é muito sério, isso é muito sério. Seja fiel, Deus vai te honrar. Aí eles foram para a peleja, houve um estrago muito grande. 30.000 homens, caíram 30.000 homens de pé. Versículo 11. E foi tomada a arca de Deus. O povo de Israel perdeu a arca. Tá aqui, deixa eu pegar aqui. Eles perderam a arca da aliança. Todas as lutas, deixa eu levantar aqui. Todas as lutas que eles tinham, primeira coisa que eles levavam no campo de batalha na frente era o quê? Era a arca da aliança, os querubins aí, ó. A arca da aliança, com os anjos, os querubins, eles levavam o quê? Diante deles a arca da aliança, e Deus dava a eles o quê? Vitória. Deixa eu deixar a arca aqui. Deus dava a eles vitória espiritual. Eles iam para o campo de batalha, levavam a arca e Deus dava vitória. Só que Deus havia dito a Samuel que eles iam perder, que eles iam passar um aflito, porque eles iam perder a arca da aliança. E no dia que perdeu a arca da aliança, está aqui, e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos, morreram. Lembra da mensagem de ontem? Que o profeta falou que os 2 filhos de Eli iam morrer no mesmo dia. Está aqui se cumprindo. Presta atenção, tudo pode passar, menos a palavra de Deus. Ela se cumpre. Então, meu amigo, Deus diz que Ele é poderoso para transformar tudo que for maldição que estiver na tua vida em bênção. Procura o santuário, vai para o santuário, vai formar corrente. Deus vai transformar essa maldição que está na sua vida em bênção, em vitória. Mas para isso você precisa fazer sua parte no mundo espiritual. Aqui se cumprindo, a arca foi levada, quer dizer, passareis aflições na casa do Senhor, na sua morada, por causa da perca da arca, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias foram mortos. Versículo 12, então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, quer dizer, rasgadas, cheia de terra sobre a cabeça, com as vestes toda manchada. Ele veio trazer as notícias, que também não eram boas. Não eram boas. E chegando ele, eis que Eli estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E entrando, pois, aquele homem anunciou isso na cidade, e todos da cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Eli já estava velho, né?
e já não estava enxergando mais, estava cego, por causa da idade, a velhice. Quando ele ouviu o alvoroço, ele disse: que alvoroço é esse? Então, chegando aquele homem, apressadamente veio e anunciou a Eli, trazendo a notícia, que não era das boas. E era Eli da idade de 98 anos. Estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que veio da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Ele perguntou: o que aconteceu? O que aconteceu na guerra? Como que foi a guerra? Como que foi a batalha? Que coisa sucedeu? E olha o que ele respondeu. Olha o que respondeu. Então respondeu que trazia as notícias. E disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. O povo de Israel enfrentava, lutava, vencia. É assim que tem que ser você: lutar, vencer e ser feliz. Você não pode desistir, você não pode voltar atrás, você não pode recuar. O segredo é enfrentar. Você está enfrentando luta? Vai à luta, não desiste não abaixa a cabeça não. Você está enfrentando um problema no casamento? Vai na fé, vem para o santuário, vem receber a unção, Deus vai mudar a história da tua vida. Está enfrentando uma luta com o filho nas drogas, vem para o santuário, vem formar corrente forte. Deus vai libertar seu filho, Deus vai restaurar o seu casamento, a sua família. Agora você tem que lutar, não desistir, não recuar, não voltar atrás. E aqui a Bíblia diz que o povo de Israel recuou. O povo de Israel voltou atrás. Tiveram que fugir de diante dos filisteus. Eu estou lendo 1 Samuel 4,17. E houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. Essa foi a notícia que o mensageiro falou com ele: ó, nós tivemos que fugir, o povo de Israel teve que fugir do inimigo, os seus 2 filhos morreram no campo de batalha. Ele já sabia. E a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi levada. E sucedeu, versículo 18, e sucedeu que, fazendo ele menção à arca de Deus, ele caiu para trás, caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado e tinha julgado Israel 40 anos. Quando ele recebeu a notícia, a morte dos filhos, ele já sabia, mas quando ele recebeu a notícia que a arca da aliança havia sido tomada, ele assustou e caiu para trás. Como ele era gordo, caiu em cima do pescoço, quebrou o pescoço e ele morreu. Olha só, morreu o filho no campo de batalha, os 2 filhos no campo de batalha, e agora ele também morre dentro de casa. Quer dizer, olha o braço sendo cortado, olha o poder da família sendo cortado. Versículo 19, eu já vou orar já. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, e curvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobreveio. Quando ela recebeu a notícia que o marido havia morrido no campo de batalha, o cunhado havia morrido no campo de batalha, o sogro havia caído da cadeira e morrido também, ela que estava perto de dar luz, ela veio a ansiedade e ela deu à luz. Mas olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Versículo 20. E ao tempo em que ia... Vou ler de novo 19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de seu sogro, seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobreveio. 20. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho.
Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. A mulher também morreu. Morreu o pai, o cunhado no campo de batalha, o sogro, e agora essa mulher morreu. Por que isso aconteceu? Maldição que foi lançada naquela família. Que a família não ia chegar à velhice, que os homens não iam chegar à velhice, que todos iam morrer cedo, e todos morreram. Só ficou uma criança, né? Que nasceu, recém-nascida, sem pai, sem mãe, sem avô, sem tio. Ela cresceu sendo cuidada pelos outros, para se cumprir a palavra. E isso tudo aconteceu com Eli, com a família de Eli, porque Eli desobedeceu a ordem de Deus. Vamos voltar no primeiro versículo que eu li, Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. E eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Então, quando nós cumprimos a palavra, obedecemos a palavra, Deus vem, nos abençoa e quebra as maldições. Por isso, meu irmão, minha irmã, busca a Deus, tenha vida com Deus. Hoje é quarta-feira, já tivemos celebração hoje pela manhã, às 9, às 3. É impressionante como que Deus está abençoando. Pessoas novatas vindo para o santuário para fazer quebra de maldição. Pessoas procurando o santuário. Pessoa que já fez quebra de maldição há 1, 2, 3 anos atrás, voltando para o santuário, porque precisa ser feita a quebra de maldição. E quebra de maldição não é qualquer pessoa que faz. Quebra de maldição não é qualquer pessoa que faz. Tem que estar preparada. É batalha espiritual. Esse dia eu fui chamado para orar numa casa, o pessoal estava reunido, fazendo oração, e manifestou um demônio. E aí fui chamado para ir lá para orar, porque é batalha espiritual. É batalha espiritual. Então tem pessoa que enfrenta luta, e essa luta é de batalha espiritual. Fui procurado por uma senhora, que a filha dela vivia perturbada dentro de casa. E eu fui lá na casa orar, e quando eu orei naquela casa, a moça vivia perturbada. E era por causa do objeto que ela havia ganhado. Um urso que ela havia ganhado. Ela estava enfrentando luta espiritual dentro de casa. A menina cortava o pulso, ouvia voz, espírito falando com ela de morte, que ela tinha que suicidar, que ninguém gostava dela. Por quê? Um objeto consagrado. Então tem que ser feito quebra de maldição. Então procura o santuário, hoje, quarta-feira, daqui a pouquinho ainda dá tempo, agora são 18 horas e 23 minutos, dá tempo de você estar ainda hoje no santuário. Hoje, quarta-feira, às 19 horas, na sede, em Ceilândia. O endereço da sede é QNN 18, conjunto A, lote 30, no mesmo quarteirão do Brisa Tower Hotel. Tá bom? Então eu te aguardo você hoje, aqui no santuário. Eu estou aqui na sede, estou aqui no santuário, aguardando. Já fizemos celebração de manhã, à tarde, vamos fazer agora às 19 horas. Então dá tempo de você vir para participar da reunião agora às 19 horas. Amanhã, celebração no santuário em São Sebastião, 3 da tarde, 7 da noite. Você da região de São Sebastião, procura o santuário, vai fazer quebra de maldição. Irmão, não fica sem fazer quebra de maldição, não. O mundo espiritual não é brincadeira. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Procura o santuário. Sexta-feira, celebração forte lá no IAS Fundo 2, 9, 3 e 7. Sexta-feira eu também estarei aqui. Eu estarei aqui na sede, sexta-feira. O bispo está fazendo uma oração forte de batalha espiritual na sexta-feira. Na sexta-feira, na sede. Como que Deus está operando? Pessoas sendo curadas, sendo libertadas, transformadas. Pessoas novatas vindo para a igreja. Formar corrente forte de batalha espiritual, e você é o nosso convidado especial, está conosco no Santuário dos Milagres, tá bom? Sexta-feira, 9, 3 e 7 horas da noite, e o bispo está fazendo um atendimento. Eu estou atendendo pessoa por pessoa, eu mesmo, o bispo atendendo pessoa por pessoa, preparando, porque é quebra de maldição. E você que já fez quebra de maldição, irmão, não vacila não.
não vacila no mundo espiritual. Não é por acaso que essa mensagem chegou até você. É plano de Deus. Quando Deus estava chamando Samuel, não era à toa. Deus chamou Samuel 1, 2, 3 vezes. Na quarta vez Deus tratou com Samuel. Mas Samuel disse, eis-me aqui. Assim tem que ser você. Tá bom? Deixa eu orar. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, dá força para esse irmão, para essa minha irmã, para ela estar no santuário, ainda hoje, quarta-feira, para fazer a quebra de maldição. Meu Deus, o Senhor é poderoso para transformar tudo que for maldição em bênção. Essa maldição da doença em saúde, do vício em libertação, do problema financeiro da prosperidade, da infelicidade no amor, num casamento feliz e abençoado. Dá força para essa pessoa estar ainda hoje, quarta-feira, na sede, formando a corrente forte de quebra de maldição. Pois eu coloco o teu povo, teus filhos nas tuas mãos. Peço cobertura espiritual sobre cada irmão. Cobertura espiritual sobre cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus possa abençoar você. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, ó, se inscreva. Faz parte do grupo do bispo, do canal do bispo. Inscreva-se no canal. Tem um sininho aí. Clica no sininho. Vai abrir outra janela. Clica em todas. Para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai notificar você. Um abraço, fica com Deus. Ó, estou aqui no santuário, estou te aguardando, porque eu quero atender você. Eu quero entregar nas tuas mãos a folha, ó, da árvore genealógica, porque quebra de maldição tem que ir na raiz do problema. Tem que ir na raiz. Tem pessoa que faz quebra de maldição, mas não faz direito. Irmão, eu sou mineiro, do interior de Minas. Já que vai cortar o mal, corta o mal pela raiz. Vai cortar o mal, tem que cortar o mal pela raiz. E quebra de maldição tem que ir na raiz do problema. Por isso nós estamos em jejum, em oração. Os irmãos estão fazendo jejum. Tem que ser preparado. Tem que ser preparado. Não é de qualquer jeito, não. É quebra de maldição. Quem já participou de quebra de maldição comigo sabe do que eu estou falando. Eu tenho um vídeo que eu postei, eu fazendo essa quebra de maldição há muitos anos atrás. E Deus operando, pessoas sendo libertas, sendo curadas, pessoas que estavam endemoniadas. Na hora que foi feita quebra de maldição, manifestou o demônio que estava oculto. É forte, quebra de maldição é forte. Depois você acompanha, aqui mesmo, no meu canal no YouTube. Tem vários vídeos de oração forte. Depois que terminar agora a oração, está terminando agora, você assiste para você ver como que Deus tem operado dentro do santuário. Um abraço, ficam todos com Deus, compartilha, e você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal do Bispo. Um abraço, fique com Deus, até daqui a pouquinho aqui no santuário. Eu quero atender você, eu quero orar por você hoje, eu quero ajudar você que está enfrentando luta espiritual. Compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. É ajudando que somos ajudados. Um abraço, fica com Deus. Até amanhã aqui no YouTube com mais uma mensagem de fé falando ao seu coração. Abraço, fica com Deus.